Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre ressaca literária. Eu já tava com saudade de gravar aqui junto com os meus livros, mas foi esses dias, agora em fevereiro de 2023, que eu me dei por conta de que eu estava com uma ressaca literária. Por que eu tô dizendo isso? Porque até agosto de 2022 eu estava trabalhando numa biblioteca escolar desde 2015, amava o meu trabalho, amava o ambiente, sempre gostei de ler, cresci vendo meu pai ler, então a leitura sempre esteve muito presente na minha vida, mas ela ganhou um espaço maior quando eu entrei na faculdade, que além dos livros técnicos, né, das pedagogias da vida, eu também passei a ler literatura. E aí eu me apaixonei por Harry Potter. Eu com 17 anos na faculdade lendo Harry Potter, ok. Mas ele é tudo isso mesmo. Ele é uma paixão, quem lê não tem como ler e dizer não gostei, é impossível. Mas enfim, enquanto criança, o meu acesso aos livros era uma outra época, né, outra geração. Ele não era muito comum, então acontecia esse acesso quando ia na biblioteca escolar. Então eu tenho algumas lembranças quando lá da quinta série, de um livro que eu li, até tem aqui, eu tenho esse livro, precisei ter esse livro, que é O Casebre do Fantasma, me marcou muito. Depois no 7º ano, Descansa em Paz, Meu Amor, e também um do Josué Guimarães, esqueci o nome, acho que é Tarde para Saber. Agora já nem sei se é do Josué Guimarães. Enfim, foram livros que me marcaram, assim, né, de literatura. E aí, quando eu engravidei da Isabela, em 2010, o primeiro presente que eu comprei com ela, tava 4 meses de gravidez, foi um livrinho de orações que a minha avó, quando eu era criança, tinha dado pra mim e eu acabei perdendo. E aí eu comprei pra ela, ó. Um livrinho de orações, ó, 1999. Foi o primeiro presente que eu comprei pra minha filha, ainda sem saber se era menina ou menino. E eu li muito durante a gravidez. Livros religiosos, lia de tudo, sempre gostei de ler, não leio só um gênero. Só que aí em 2015 surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa biblioteca escolar. E que ambiente mais maravilhoso, né? Trabalhar no meio dos livros. Isso inspira muito, porque daí você vê aquela infinidade de títulos, livros que tu quer ler, que tu já leu, que tu recomenda aqui. E fora que o dia a dia tu tá lidando com livros, emprestando livro, catalogando, colocando etiqueta, guardando, limpando e principalmente conversando com crianças e jovens que gostam também de literatura. Então eu procurava sempre estar bem informada do que estava acontecendo, tentava ler os livros antes pra, na hora de recomendar, ter uma base, poder direcionar até mesmo os alunos, né? E teve uma época que eu trabalhei com uma bibliotecária maravilhosa, a Vanessa, que se tornou minha amiga, né? E ela sugeriu pra gente, enquanto, né, mediadores de leitura dentro de uma biblioteca, a gente tem que ser os primeiros a dar exemplo, isso eu sempre fiz, mas não é todos os bibliotecários que fazem, a ler, e a ler não somente aquilo que nos dá vontade, mas ler as leituras obrigatórias dos trimestres. Então ali eu descobri muita leitura gostosa e que me ajudou também a auxiliar os alunos na hora da escolha. Às vezes eles pegavam e diziam, ai meu Deus, tudo isso! Quer ver? Eu tenho uma aqui que assustava bastante eles, que era esse livro aqui, Sem Fôlego, porque olha a grossura. Só que eu dizia, calma, a maior parte, ó, são desenhos, vai gostar das ilustrações. Então, a gente conhecendo os livros, a gente consegue fazer uma mediação melhor, né? Aí, o tempo foi passando e, infelizmente, a minha amiga Vanessa, infelizmente pra mim, né, foi morar em outro estado, então ela deixou a biblioteca, o que foi uma perda irreparável pra mim, pros alunos, pra escola. Enfim, e aí entrou outra pessoa que foi levando as coisas com muitas mudanças e tudo mais, e eu comecei a perder esse gosto. Porque quando tu trabalha com alguém que te incentiva, que tá do teu lado, que gosta de ler, é uma coisa. Agora, quando isso não acontece, vai matando muita coisa dentro de ti. Então eu já tinha tido uma experiência antes de podas e podas e podas,
E aí eu tive a Vanessa, que, nossa, mudou todo o ambiente, fez da biblioteca ser um cantinho acolhedor. E essa passagem da Vanessa trouxe paz, trouxe harmonia, trouxe tudo de bom que uma biblioteca podia ter. Só que infelizmente esse tempo dela foi justamente na pandemia. Então a gente só trabalhou muito no sistema, foi maravilhoso. Porque a parte de catalogar, digitar também gosto, apesar de ser função do bibliotecário, mas a gente se ajudava muito. Então o contato dela com as crianças, com os projetos que a gente tinha, acabou não acontecendo em função da pandemia. E tenho certeza que teria sido incrível e maravilhoso, porque ela era luz naquela biblioteca. E aí, ano passado, as coisas começaram a ficar desgostosas pra mim. Começou a passei a estar desconfortável dentro de um ambiente que eu tanto amava. E o que me ajudava a aguentar lá era o amor e o carinho dos alunos. Esses são insuperáveis. Só que chegou um momento em que eu precisei pensar em mim, na minha saúde mental, né? Tive que pesar muita coisa, porque eu saindo da escola, as meninas também teriam que sair. E foi isso que eu fiz. Eu pedi a demissão, saí da escola. Isso 8 de agosto de 2022. Saí com o coração apertadinho, porque eu não consegui nem dar tchau para os meus amados alunos, para os meus turminhas que eu atendia. Turma 11, 21, 31, 41, 51. Amo vocês. E os maiores também, né? Os formandos do ensino médio. Enfim, eu tenho um carinho enorme por todos vocês que passaram pela biblioteca e tornaram meus dias maravilhosos. Só que aí, né? Entra uma nova rotina, onde eu não estou trabalhando. E aí, no começo é tentar se adaptar com tudo, né? Porque apesar de ter sido minha vontade de ter saído, eu não imaginei que fosse assim. Tipo, agora, hoje eu fui trabalhar e aí, né, entenderam que se eu estava me sentindo muito mal, faria o meu desligamento. Então foi muito bom pra mim, porém, eu não tava, assim, preparada, né? Eu até tinha pensado, bom, aguentar até o final do ano essa criatura que trabalha comigo pra depois poder fazer essa demissão. Mas aconteceu antes e eu acredito que tudo tem que acontecer do jeito certo, no momento certo, e que a própria vida vai nos encaminhando para novos desafios, né? Eu sempre adorei ser dona de casa, eu sempre gostei de cuidar da minha casa, da minha família. O tempo que eu comecei a trabalhar foi para poder proporcionar uma escola de qualidade para elas, e era só meio turno. Então agora eu tô me adaptando a essa nova realidade, que é voltar, né, a cuidar dos afazeres domésticos. Só que então, desde agosto de 2022, eu não li mais. Eu meio que bloqueei a questão da leitura comigo. Eu tenho ali na mesa da sala vários livros que eu tenho que terminar de ler. Tenho livros na cabeceira do meu quarto. E tenho aqui uma estante que tem mais de 2.000 livros. Então dizer que eu não tenho livro pra ler seria uma hipocrisia. Mas na verdade o que eu não tenho é vontade de ler. O tempo, né? Imagina, agora em casa eu faço meu tempo. Mas eu precisei reconhecer isso pra conseguir me desafiar a voltar a ter esse hábito maravilhoso, gostoso, que sempre me fez bem. Então, quais foram os passos que eu precisei dar pra voltar com a leitura? O primeiro passo é justamente o que eu falei, reconhecer essa dificuldade. Não tem problema nenhum. Eu teve um ano que eu li 40 livros, lia direto, devorava livros, isso me fazia muito bem, fazia desafios literários, mas às vezes a gente não tá a fim de ler, né? E tudo bem. Só que já faz 7 meses que eu não estou lendo, então eu preciso recuperar, porque isso é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que me faz bem. Então a primeira coisa é reconhecer que a gente tá com essa dificuldade. A segunda coisa é procurar ajuda. O que eu fiz? Reconhecendo essa dificuldade, eu fui lá no meu grupo maravilhoso, que eu tenho 2 leitoras maravilhosas, a Berê e a Vanessa, essa minha amiga, que foram pessoas muito especiais na minha vida, né? A gente teve o prazer de trabalhar juntas um curto período. E aí falei pras meninas, olha, gurias, eu tô bloqueada, não tô conseguindo ler. E aí
Tu ouve uma palavra daqui, uma palavra dali. A Vanessa me incentivou a voltar pro Scooby pra gente se desafiar a ler. E aí eu procurei também no YouTube alguns vídeos que falavam sobre isso, porque eu pensei, será que é só eu que passo por isso? Daí quando a Vanessa disse que já passou por isso e que voltou, então eu, bom, não. Enfim, não é só meu esse problema. E a terceira dica é ter alguém para conversar sobre livros. Eu tenho esse grupo das meninas aí que o assunto nem é só livros, a gente fala de tudo. Porém, o fato da gente ter alguém para conversar, o que me frustrava muito era que aqui em casa o pessoal, o Everton lê, mas não com a mesma intensidade que eu. As meninas agora estão bem direcionadas para os mangás e livrinhos assim que eu particularmente não curto muito. Mas eu sinto falta de ter alguém para conversar sobre as leituras. E isso acontecia na escola, seja com os alunos, com os colegas, com os professores. Só o fato de tu recomendar uma leitura ou alguém vir e te dizer, não pode deixar de ler esse livro, porque esse livro é muito bom. Então, esse hábito de conversar sobre livros é algo que me faz muita falta. Mas esse grupo vai me ajudar. E também colocar a quarta dica, eu acho, né? Quarta dica, então, colocar um tempo determinado para leitura. Colocar dentro da rotina do seu dia a dia um momento da leitura. Não precisa ser 2, 3 horas direto, né? Um capítulo por dia, meia hora por dia. Desliga o celular ou deixa no modo avião, porque realmente qualquer notificação do celular atrapalha e desvia o nosso foco da leitura. E também insistir, né? O que estava acontecendo comigo? Eu tô ali com o livro do Outlander, que é uma série maravilhosa aqui na Netflix, e tem os livros dos quais que a série foi baseada. É uma leitura gostosíssima, maravilhosa, histórica, enfim, boa mesmo, a narrativa muito boa. Eu levava o livro para as viagens no carro, abria, começava, me distraía. E tem sido assim. Então, a partir de hoje, dia 3 de fevereiro de 2023, eu estou assumindo um compromisso aqui com vocês e com minhas amigas Vanessa e Berenice, de voltar a ter esse hábito de leitura que é viciante, é um vício bom, um vício gostoso. E a leitura que eu vou iniciar esse desafio é este livro aqui, clássico, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Não faço muita ideia do que se trata esse livro. Não tenho, assim, nenhum spoiler. Aqui atrás vai falar só um pouquinho sobre as autoras, né? Que eram 3 irmãs, enfim. E a que mais se destacava era essa Emily. Mas eu não tenho nada sobre a história. Eu só sei que ele é um clássico, que ele aparece até no filme do Crepúsculo, se não me engano. E quem indicou essa leitura para quem tá em ressaca literária foi a Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer, que é um canal literário maravilhoso também, super indico, principalmente para quem tá estudando para vestibular. Ela tem resenhas maravilhosas aqui no YouTube. Então, Isabela Lubrano, canal Ler Antes de Morrer. Então esse vai ser o meu desafio. E para ver como é importante a gente ter amigas literárias, a Vanessa pegou o mesmo livro para ler junto comigo, pra gente poder ter aquele bate-papo, aquela troca maravilhosa que só o livro proporciona. Então hoje é só pra falar um pouquinho porque eu larguei um pouco os livros, inclusive a literatura infantil, que eu amo de paixão. Larguei tudo. Era mais saber de livro. Na verdade, eu tive que entender esse processo, né, desse desligamento que eu tive, psíquico, de coração, físico, né? E agora eu tô preparada para esse novo desafio, voltar a ler e ler muito, porque é algo que eu gosto e que eu recomendo para quem tiver aí. A leitura, ela nos leva para os lugares que a gente não pode ir, né? Eu, por exemplo, não posso ir, sei lá, pro outro lado do mundo, mas através da leitura eu consigo. E através da leitura a gente viaja no tempo, tanto para frente quanto para trás, né? Um exemplo disso é o livro do George Orwell, 1984, escrito em 1948, retratando como seria o ano de 1984. E é tão incrível e brilhante essa história, eu li ele há uns 4 anos atrás, que o relato é tal qual tudo que a gente está vivendo aqui. Tudo.
é a descrição do nosso momento no Brasil. Então, é uma leitura super recomendada também para esse momento atual. Uma leitura mais difícil, levei um mês para ler o livro, mas que eu acho essencial também. Então, por hoje era isso. Me comprometo aqui depois em algum outro vídeo eu conto se eu consegui ou não. E sintam-se à vontade também para me indicar aqui embaixo que livro que vocês acham que eu não posso deixar de ler. Conta aí qual foi o livro que marcou vocês. Uma história pode ser até infantil, porque eu sou apaixonada, juvenil, enfim, me deem dicas de leitura. Por hoje era isso, então um beijo, até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau! Lembrando, as crianças principalmente, eu quero voltar a contar as histórias aqui. É um momento da minha vida que eu encerrei em um local, mas eu não quero encerrar aqui com vocês. Então eu já tenho até uma história bem legal que eu quero contar pra deixar registrado aqui todo o meu amor e carinho pelas crianças e pelos livros. Então, e tem sido assim.